mas pra tanto esperar, para os pássaros voltarem a cantar, e a nuvem desenhar um coração fechado, para o chão voltar a se deitar, e a chuva batucar no telhado, a casa é surda, o tempo que passa. Boa tarde, deixa eu ver se tá entrando, meu óculos acho que tá sujo. Boa tarde, boa tarde, a Rose já chegou aí. Boa tarde, Rose, tô tão feliz. Boa tarde, tudo bem, gente? Vamos entrando. Tudo jóia com vocês? Vamos entrar. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Rose, mãe do nosso querido Theo. Vamos ver se a internet ajuda a gente, né? Você não chega agora. Vamos lá, parece que deu uma travada. Boa tarde, Tamara. Boa noite, é ótimo, né? Acostumada a fazer à tarde. À noite, boa noite, oh, meu Deus, boa tarde. A casa é sua, gente. Entra, chegue aí, fique à vontade. Hoje nós temos uma convidada especial aqui, a Rose. Paula, boa tarde. Nós vamos conversar com a Rose, mãe do nosso querido Theo. Ela vai contar um pouquinho aí pra gente do Theo, como tá a atividade, esse período que estamos aí todos. Luana, Neoautismo, muito bem-vindos. Vamos lá para um tema que a gente ama, né? Educação, e aí especificamente com as crianças do espectro, do autista. Eu chego a arrepio. Olha aqui, ó. Vamos ver se dá para ver. Ai, gente, eu tô muito feliz. Rose, será que você não conseguiu? Manda a solicitação de novo, querida. Mãe terapeuta, boa tarde. Eu fico arrepiada só de falar, gente, que nós vamos falar desse tema. Que delícia! Que nós vamos ouvir uma mãe, que nós vamos ouvir aí essa família que está trabalhando com o Telzinho. Ai, ela chegou! Agora foi. Tá me vendo? Tô vendo. Tá travado, mas eu tô te vendo e ouvindo. Gente, deixa eu abrir aqui nossa live. Ontem também eu fiz uma live com a Rosana. Nossa, travava o tempo todo o sinal dela. Mas não tem problema, a gente vai resolvendo. Se não der, a gente começa de novo e não tem problema. Bom, eu vou sair e vou entrar novamente. Então tá jóia, tá ok. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Gente, compartilhe essa live, é muito importante. Manda esse aviãozinho aí para todo mundo que você tem contato, para vir mais gente. Vai ficar salva, nós vamos fazer de tudo aí para deixar essa live salva. É um assunto muito rico, muito importante e que a gente precisa espalhar esse conhecimento. Quem não me conhece, quem está chegando aqui agora, seja bem-vinda. Sempre abro a minha casa para vocês, tem aberto aí. Então, Mi Casa, Sua Casa. Amo muito a educação e principalmente a gente trabalhar com as crianças aí que precisam de todo esse carinho a mais, né? Que todas precisam da gente, esse olhar, essa especificidade. Rose é uma das minhas inspirações. Eu também. Olha que eu não a conheço assim, hein? Eu descobri por acaso o arroba dela e eu comecei a ver o trabalho dela com o Theo e eu me encantei, assim. Ela nem sabe o quanto ela é querida por mim. Mas eu convidei a Rose para vir fazer a live e assim como tantas tem dificuldade, não tem vergonha. Eu também, quando comecei a fazer live, morria de vergonha disso aqui. Mas a gente vai fazer um jeitinho, né? Então, olha lá, ela chegou. Agora acho que vai, Rose. Tá me vendo? E agora tá ok, normal. Silmara, boa tarde. Vou até segurar meu celular aqui. Ai, que bom. Não tá travando? Não, agora tá ok. Então tá bom. De que a Tamara tá falando que você é uma inspiração. Eu também tava falando que eu também conheci seu IG aí por acaso. Que eu vou procurando tudo de autismo aí, né? Também vou seguindo o pessoal. É um tema que eu gosto bastante. De educação em geral. E aí encontrei você, vi seu trabalho, seu carinho com o Theo, e aquilo me comoveu, assim, e eu toda hora tô lá olhando. Hoje o papo com a Rose,
Compartilha essa live, por favor. Olha, gente, eu juro pra vocês. Olha aqui, vocês estão vendo isso? De emoção, Rose, arrepiada de falar com você. Que bom, que deu certo. Gratidão, muito obrigada. Eu tô muito feliz de você ter vindo falar, tá? E assim, a sua fala, primeiramente, que você saiba que você tá ajudando muita gente, tá? Você vai ajudar tantas pessoas que você não faz mais ter ideia quando começa a vir o retorno que vai virar. A live é toda sua, nós vamos conduzindo aqui. Tamara, Caiu eu? Para mim aqui tá normal. Você também? Meu tá normal. Tá? Não, ela caiu, entendi. Então, tá. Se apresenta aí e a conversa é toda com você, desse seu trabalho com o Theo, o que você quiser contar aí pra gente, que contribuir para as famílias, para nós pedagogos, psicopedagogos também, essa participação da família, trazer todas essas características e conhecimento aí do seu filho e da especificidade dele ajuda muito no trabalho, que a gente precisa fazer isso em parceria. Sempre visando a criança, né? Então, seja bem-vinda a falar. Se presente e vamos lá. Obrigada. Bom, como ela falou, sou a Rose, é mãe do Theo. Travou? Oh, meu Deus. Ai. Gente, as internet não estão ajudando as lives, né? E pensa numa live querida, que eu quero muito fazer, da Rose. Porque até então eu... Oi? Tinha dado uma travadinha. Você quer começar de novo? Para mim aqui ficou parado. Perdi o começo da sua fala. Tá travando. Está me ouvindo? Tá travando. Não estou vendo você. Tá girando aqui, tá travado. Agora voltou. Ai, gente, que chato. Agora voltou, Rose. Internet, meu amor. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Então, o Theo iniciou o ano passado, né, na rede pública daqui de Barueri. Então, ele entrou na maternal. Na maternal, eu não tinha tanto acesso, assim, né, ao que estava passando com ele, quais eram as atividades que faziam, tudo mais. Então, eu não tinha esse acesso tanto quanto eu tenho hoje, né? Então, hoje ele ingressou, esse ano ele ingressou na rede particular, então eu decidi por colocá-lo, tirá-lo da rede pública e para a rede particular, porque eu acho que para ele, no momento, era mais viável, né? Porque eu ia ter maior acesso. E eu iria conseguir ajudá-lo nesse processo de alfabetização, então eu decidi por colocar na rede particular. Eu não tinha tantas informações assim, então eu fui buscando por Google, tá? Primeiro sobre a alfabetização, e daí eu vi que para alfabetização precisava de ter um motor, né? Da parte motora da criança. Então eu decidi por empenhar em trabalhar atividades motoras com o Theo, porque a motricidade fina dele não era tão boa e a motricidade ampla dele ainda tinha algumas coisas ainda a serem desenvolvidas. Por exemplo, até o mês passado, o Theo ele não sabia fazer carrinho de mão, né? Que é uma das habilidades que eu tinha visto na internet. Isso, eu faço muito esportes com ele, muita atividade física com ele. Então, eu tinha visto na internet que era interessante fazer atividades físicas com a criança, né? Para ela ir ganhando habilidade ampla, né? Motricidade ampla. Então, eu fui fazendo em casa, ajudando ele para fazer carrinho de mão. Como que eu fiz com carrinho de mão? Não tinha skate, mas geralmente o pessoal usa o skate, né? Para ir dando suporte para a criança, para ela ir fazendo ali a parte do engatinhar até ela conseguir ganhar força motora nos braços e suportar o corpo dela. Eu tinha um carrinho dele de madeira, que ele adorava aquele carrinho, então ele entrava dentro do carrinho e ele fazia o apoio com a mão ali, né? Até que um dia a gente viu que ele estava sozinho dentro do carrinho
ele mesmo puxando o carrinho ali com a força dele. Aí eu falei pro meu esposo, eu vou tirar esse carrinho. E eu tirei o carrinho e dei o suporte para ele, né? E daí eu vi que ele começou a andar de carrinho de mão. Dentro de casa mesmo. O espaço que você usava era Dentro de casa, no apartamento que a gente mora hoje, né? Tá. Mas em fevereiro eu contratei 2 motricistas, né, para trabalhar com o Theo. Tá. Porque como eu vi que ele estava com um atraso muito grande, ele estava com 2 anos de atraso motor, tanto fino quanto na motricidade ampla, né? Então era algo que era Sim, você precisa. muito tempo, né? Mas- Eu precisava correr contra o tempo. E só eu fazendo em casa não era o suficiente. Então eu precisava também de um suporte de um especialista. Sim. Então eu contratei 2 motricistas. Por que 2? Porque eles não tinham uma agenda. Então eu tive que contratar 2. Aí eu destinei um para trabalhar a motricidade fina e um para trabalhar a motricidade ampla, né? E em conjunto eu também fazia em casa. Eu não deixei de fazer em casa de forma alguma. Né? Então eu fui listando ali, naquele texto que eu vi, a criança precisava carrinho de mão, ter habilidade suspender, né? Eu não lembro bem a palavra que estava no texto, mas era conseguir segurar o corpo, né? Num trapézio, então andar com trapézio. E eu também falando com algumas amigas, que eu falo que são muitas minhas, são minhas inspirações muito grandes, porque a gente é uma rede, né? Sim. A mãe, a Vivi, do Rafinha, eu acho que ela tá aí na live. Não. Ela me ajudou bastante nessa parte de motricidade. Ela me deu altas dicas de como eu poderia fazer com o Theo em casa, né? De atividades que eu poderia fazer em casa para ajudar. E eu sou assim, uma mãe fala, eu sigo a risca. O terapeuta fala, eu sigo a risca, né? Sigo a risca mesmo. E da parte pedagógica em si, uma amiga do coração, e eu conheço ela pessoalmente. A gente se conheceu no Instagram mesmo há um tempo já tem mais de ano que a gente se conhece, mas pessoalmente eu conheço ela há alguns meses. E no início do ano eu até fui na casa dela, que é a Simone, a mãe. Não, da live passada é a Nath. Também é outra amiga do coração. Essa é outra que eu também fui visitar, que é a do IG Atipicamente Azul, que é a Simone, a mãe do Davi. Ela é maravilhosa. Então, ela me deu altas dicas de como que eu poderia fazer com a alfabetização do Theo. Me indicou alguns IGs para eu seguir. E daí, eu estudei esses IGs de cima e embaixo, né? Daí eu vi que nesses IGs muitas vezes eles davam lives, davam cursos gratuitos assim sobre a alfabetização de TEA. E eu sempre fui uma mãe muito envolvida no tratamento do meu filho, né? Então eu sempre busquei mais e mais informações, mais e mais conhecimento que eu pudesse ajudá-lo. Fora o IG das psicopedagogas, né? Como você, das outras pedagogas, professoras especiais, de crianças especiais, que eu sempre estou olhando, estou pegando uma dica aqui, uma dica ali e vou fazendo. Mas, enfim, no contexto geral, foi isso que eu busquei para me enriquecer de conhecimento, né? De tudo que eu tenho hoje, fora mais 2 livros que eu li também, que é o Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo e o Ensino de Leituras para Pessoas com Autismo, né? Que são 2 livros excelentes, que é de uma linguagem popular, fácil de entender. E lá você pega bastante tópicos, né? Você vê que a criança precisa, antes de tudo, antes de escrever, ela precisa, antes de escrever, antes de ler, antes de reconhecer as letrinhas, ela precisa de pré-requisitos, né? E esse... né? Oi, não entendi. Precisa de Cortou. desenvolvimento, não é basicamente isso. Exatamente. Precisa de um desenvolvimento, né? E daí eu fui avaliar meu filho, né? Eu olhei e falei assim, bom, até hoje, ele não tá conseguindo acompanhar a turminha dele. Como que eu vou fazer para ele acompanhar a turminha dele? Aí, estudando, vendo esses livros, eles falavam das habilidades, aí eu falava,
comparava meu filho, né, com que os profissionais falavam, tudo. Ah, meu filho, ele senta. Ele permanece um tempo sentado? Não, ele não permanece um tempo sentado. Então, eu vou trabalhar essa habilidade com ele, porque ele é muito agitado, né? Ele tem hiperatividade. Então, a primeira coisa, sentar. A criança precisa permanecer um tempo sentado na mesinha para fazer atividade. Na fase que ele tá, né? Que é o pré. Sim. Então, ele precisa sentar. Ele não sentava. Então, eu fui trabalhar isso, conversei com a terapeuta dele, que ele tem uma terapeuta comportamental, como que a gente poderia fazer, né, para ajudá-lo nesse quesito. Então, a gente criou um programa de controle inibitório, e a gente trabalhou esse programa dentro do VDMAP, que é uma ferramenta também excelente, né, do ABA. E então começamos a trabalhar essa habilidade do Theo. O Theo, ele não permanecia quase nada sentado, ele ficava 40 segundos, era o máximo. Então a gente começou a cronometrar o tempo dele de permanecer sentado e trabalhando essa habilidade, até que hoje ele consegue ficar 10 minutos, 15 minutos sentado fazendo uma atividade comigo, sendo reforçado, tá? Porque as crianças autistas, elas precisam ter motivação para fazer atividade. Exatamente. Então, a mãe... Uma coisa que eu sempre olhava nas suas atividades era isso. Se tinha quem acompanha o TEL, se você tem uma terapeuta, quem te orienta para fazer essas atividades. Eu falava assim, nossa, mas ela faz isso tudo sozinha, ela tem uma formação. Eu sempre me questionava isso. Acho que quem olha para o seu trabalho ali também com o TEL é a mesma pergunta, sabe? Sim. E bacana você estar falando isso, que você junto com a terapeuta fez um trabalho e você foi focada na habilidade que ele precisava, e é bem esse o trabalho mesmo. E fazer até conseguir aí um resultado, né? Exatamente. Quem não tem uma terapeuta, só de ler os livros, consegue também fazer. Só que quando você tem uma terapeuta, o processo é mais rápido, né? Porque ela trabalha em consultório e trabalha em casa. E uma vez você trabalhando em todos os ambientes, inclusive na escola também, porque esses programas têm que ir para a escola, é um triângulo, né? Eu falo que é um triângulo. Então, casa, consultório, casa, escola. Então, vai... Sim, tem que ser por favor da criança. E quando mais pessoas estiverem com esse trabalho, mais rápido vai ser, né? Você vê... Exatamente, mais rápido o aprendizado, o desenvolvimento dela naquela habilidade. Não é que a mãe não vai conseguir, né, Rosa? Mas a gente consegue, assim, vai conseguir em passos mais lentos. E que poderia estar... Exatamente. A criança, o filho, um desenvolvimento um pouco mais rápido aí. Não que a gente queira rapidez, mas assim, é melhor até para a criança no desenvolvimento dela. Exatamente. E assim, a gente sabe que a gente é mãe de crianças autistas, o tempo pra gente é ouro, né? Então, assim, quanto mais rápido ele conseguir adquirir uma habilidade, mais rápido ele se desenvolve, né? E mais rápido ele tem autonomia. Então, porque todas as mães buscam isso, a autonomia dos filhos. É como né? se a gente estivesse potencializando cada vez mais aquela atividade, porque todo mundo segue a mesma linha, o mesmo... É aquela questão do educar e tratar, né? A gente está fazendo coisas. Pô, estão perguntando aqui se ele tem acompanhante na escola, como que é esse tratamento, a sua rotina, não sei como que você programou para falar aí, mas eu estou lendo aqui. Como que você... Posso falar. Com o Theo na sua casa? Posso falar. E ele fala também, alguém falou aí de redirecionar ele na escola, né? Bom, o Theo, por ele ter hiperatividade, ele ser muito agitado, então eu sempre busco orientar a escola como fazer com ele e orientar a escola como usar os reforçadores com ele, né? Porque o Theo, ele gosta mais de atividades de movimento, ele não gosta muito de ficar na mesinha. Para ele ficar na mesinha tem que ser algo muito, né? Um motivador muito valioso para ele, né? Bom, como que eu programo a rotina do Theo hoje na quarentena, tá? Na quarentena eu faço o seguinte, ele faz aula online, ele não consegue ficar na frente do computador assistindo, ele só conseguiu uma vez numa aula que tinha uma historinha lá, mas foi muito raro ele ter ficado, ele só assistiu a historinha que a professora estava contando e depois já saiu, já não quis mais ficar. Eu não forço ele a ficar.
porque eu respeito muito ele, tá? Então eu respeito muito se ele quer, se ele não quer, tudo bem. Então eu vou no momento dele, tá? O Theo, ele rende pela manhã. O pessoal vê nos meus stories lá, 6h50 da manhã, 6 horas da manhã. É que ele acorda cedo, ele vai dormir cedo e ele acorda cedo. Então, o que eu faço? Ele acorda, ele toma café. A aula do dia anterior que eu assisti, porque eu que assisto as aulas online, eu faço atividade sempre atrasada, né? Então, eu não faço atividade no dia com ele. Então, a atividade que eu assisti hoje, 1h da tarde, que foi a aula online, eu vou fazer amanhã cedo com ele. Então, amanhã cedo ele acordou, eu adapto o material para ele, tá? Um exemplo de adaptação, posso falar? Pode, eu já ia até te perguntar. Estão mandando diferenciado para ele ou estão mandando igual? E você que tá... Não, tá mandando igual, tá? Tá mandando igual. Muito difícil isso com a escola. Muito difícil isso com a escola. Infelizmente. E uma vez que o Theo também ele ainda não tem a API, né? Justamente quando a gente estava montando a API, entrou a pandemia. Aí não conseguiu finalizar. Mas, enfim, como que a gente faz? Não sei se vocês conseguem visualizar. Eu tô com uma atividade. Eu tô com uma atividade aqui que ele fala: risque o desenho que não comece com o som das demais letras. Como que eu faço? Aqui tem a letra A, né? Aí dentro dos quadradinhos tem a flor, a abelha, o anel e o avião. Rose, só erga um pouquinho mais a folha. Aí, agora deu... Consegue ver? Isso. Tá? Aí, aqui tem... nos quadradinhos tem as imagens, né? O que eu faço? Eu escrevo no papel várias letrinhas A e vou colocando em cima. Theo, a abelha começa com a letra A, aí ele vai me responder porque ele já sabe, né? Sim, então vamos colocar a letrinha A em cima. Theo, anel começa com a letra A, ele vai falar para mim sim, então eu vou colocar a letrinha A em cima do anel. Avião com a letra A e assim vai. Flor começa com a letra A? Não, flor começa com a letra F. Então, vamos colocar a letra F em cima da flor. Aí, eu vou perguntar para ele: Theo, qual é o diferente? Que bacana. Né? E ele já sabe. O diferente, esse trabalho. Ele já sabe. Eu já fiz o trabalho com ele. Aí a mãe tem que pensar, né? O meu filho já tem a habilidade de conhecer o que é o diferente. Se não tem, pausa a atividade e vai ensinar para ele a habilidade do que é o diferente, né? Daí ele falou para mim: qual que é o diferente? O F. Ah, então vamos pintar o F, porque o F é diferente, né? Então ele não pertence à letrinha A. Entendeu? Então é uma forma que eu uso. Tempo demanda paciência e vai, né? Exatamente. Acompanha aí aonde que ela posta as atividades com o Theo, ele fazendo, é uma graça. Aí aonde que eu vou lá, ele acertou, eu reforço ele automaticamente, né? Que é para que eu reforço aquele comportamento dele válido, né? E assim sucessivamente eu vou fazendo com os demais. Esse é um exemplo de atividade. Tem vídeo que você faz todas ou você faz ou uma ou outra, ou você respeita dele? Tem dia que você não faz todas? Como que você faz? Eu respeito muito ele. Se eu vejo que ele tá legal, que ele dormiu bem, porque ele tem questão do distúrbio do sono, então eu avalio tudo isso. Se eu vejo que ele tá me respondendo, que eu tô conseguindo motivá-lo, eu faço todas as atividades. Ok. Igual semana passada foi assim uma vanglória, porque eu consegui ficar com ele dentro da sala, fazendo atividade com ele. Lógico, não sentado todo o tempo, né? Eu respeitava ele, deixava ele levantar, saía com ele, dava uma voltinha, voltava. Eu consegui ficar com ele 1h30, eu consegui fazer todas as atividades que eu estava atrasada. Que bacana, mas que bacana. E assim, eu vou fazendo no ritmo dele, sim, né? Sim, mas ele conseguiu fazer, né? Conseguiu fazer todas, eu consegui colocar todas as atividades que estavam atrasadas com ele. Ai, que bacana. Tá? Então, assim,
Hoje o Theo, ele está num processo, eu já posso dizer que ele já está entrando na pré-alfabetização. Ai, que graça. Como que eu comecei com ele? Tá? Eu comecei mostrando as vogais, né? Tá. Então, eu apresentava as vogais para ele. O Theo, ele sempre teve facilidade com as letras e com os números, né? Ai, bacana. Ele sempre teve essa facilidade, só que assim, eu sou daquelas mães, não tô criticando quem não é, tá? Pelo contrário, eu tô falando de mim, Sim. Rose, então eu tô falando do que eu optei por meu filho. Eu optei pro meu filho fazer as coisas de acordo com o marco de desenvolvimento dele. Eu não deixei o Theo hiperfocar em letras e números antes de 3 anos. Eu sabia que ele... Mas ele hiperfoca ou não? Ele tinha o hiperfoco, só que eu, mãezinha, fui lá e podei. Trabalhando isso, né, Rose? Tá, entendi. Eu fui trabalhando. Tipo, eu usava, mas usava a favor esse hiperfoco. Eu deixava ele ter acesso, eu não cortei o acesso dele, mas eu não deixei ele hiperfocar. Você conduziu. Tá? É diferente. Isso, eu conduzi ele. Foi diferente. Isso, foi. Você conduziu para favorecer o desenvolvimento e aprendizado dele. O desenvolvimento dele. Perfeito. Exatamente. Perfeito. No entanto que na maternal a professora falava assim, nossa, o Theo sabe todas as formas, todos os triângulos, o Theo sabe todas as letras, vogais, números que você pergunta para ele, e as outras crianças não sabem, que são as crianças típicas, né? Sim. Aí eu falava para ela, sim, ele sabe porque, né, ele tem um hiperfoco nisso. E você então, por isso que ele sabe. Muito bem isso para a aprendizagem dele. Né? Para a aprendizagem dele, porque assim, opinião que eu tenho, se o Theo, hoje, ele soubesse ler e escrever, a professora e eu teria muito mais dificuldade com ele em sala, porque ele não iria conseguir acompanhar as aulas, porque ele queria sempre mais e mais e mais. Aquilo iria se tornar chato para ele, né? Porque ele já sabia escrever, ele já sabia ler, e o que importava para ele aquela aula que a professora estava dando. Então, assim, eu iria ter muito trabalho, mais ainda, de motivá-lo. Ia ser né? outro trabalho, ao contrário. Ao contrário. Então, a esquiva dele seria muito maior. Muito maior. Então, assim... Como é a dele? Como é que o quê? Interação. A interação dele, social? Ainda é baixa. Tá? Ainda é baixa, mas é algo que eu não me importo tanto, tá? Eu posso falar assim que... É uma coisa característica do autismo, né? Assim, sim, só para pensar nessa relação dele também. Então, mas assim, explicando um pouquinho, que você... também, né, Rose? Não estamos tendo mais interação nenhuma, então... Uma coisa, assim, que eu falo, assim, que eu não me importo tanto, porque eu sei que ele ainda não tem habilidades para tal. Sim. A gente ainda está trabalhando as habilidades necessárias para a interação, que é o quê? A comunicação. Então, o Theo, ele fala, mas ele tem uma fala ecoica, ou seja, ele não fala, né? Ele não fala. Ele não tem a comunicação, que é o que a gente está tendo aqui, o diálogo, falada, né? Tá. Isso. Então, não tem como ele ter ele ter uma interação. Outra coisa também, ele não permanece muito tempo focado numa brincadeira. O tempo dele de brincar ainda é baixo. A gente também está trabalhando nesse tempo de brincar. Então, coisas importantes para a interação social é a fala, é o brincar, que o Theo não sabe brincar ainda, com muita função e muitas brincadeiras. Ele ainda está em aprendizado, mas muitas ele já sabe, né? Então, por exemplo, esconde-esconde, ele adora brincar de esconde-esconde. Carrinho, ele está começando a brincar de carrinho agora, tá? Ele está começando a se interessar por carrinho agora. Blocos de montar, ele ama blocos de montar. O que mais de habilidades? A questão do contato visual. Ele não tem ainda um contato visual sustentado, tá? O contato visual dele é bom,
mas ele ainda não tem um contato visual sustentado. Então, por isso que eu falo para você que eu estou mais preocupada nas Sim. habilidades que ele precisa adquirir do que em si, Ô, Rose, né? Pelo que você está trazendo aqui, quem está acompanhando dá para entender que você é bem focada, assim. Porque Sim, você pega algumas habilidades, você foca naquilo para alcançar aquilo, independente porque a gente sabe que tem, o típico também tem, N habilidades que a gente precisa trabalhar. Então, se a gente amplia muito isso, a gente não atende nenhuma nem outra, né? exatamente. É o que eu falo para as terapeutas. É bem específico mesmo, é bem. E aí você desenvolve, garante algumas coisas para depois você pensar em outra. É o que você está trazendo da questão de interação, que você não é o seu foco principal agora. Acho que seria Isso, exatamente. Mas eu não deixo de fazer interação com trabalhar, ele. mas ele não é Tá? ascendente agora, E né? isso, exatamente. Igual na escola. Na escola, eu peço muito para as professoras pegar um aluno que ele tem maior afinidade, que o aluno tem maior afinidade com ele, para estar acompanhando ele em tudo. Em ir no banheiro com ele, em escovar os dentes com ele, em almoçar do lado dele, fazer o lanchinho do lado dele, para ele ver a criança e imitar a criança, porque ele tem um processo de imitação bom. A imitação do Theo, assim. De alimento, Rose, não? Oi? Tem seletividade de alimento? Não? O Theo, ele não tem seletividade alimentar, mas ele tem uma questão só de padrão, né? De como que tem que estar esse alimento no prato. Ah, tá. Então é uma rigidez dele, mas não é uma seletividade. Se não tiver do agrado dele olhar ali, não vai. Seria uma seleção mais na organização, nessa padronização de posição de organização do que do próprio alimento em si, né? Exatamente, que é algo que a gente está quebrando aos poucos. Antes ele era bem mais rígido, ele reclamava, ele tinha comportamentos inadequados. Hoje não, hoje ele só fala assim, não quero. Tá. Hoje ele fala assim, não quero. Ele queira, aí ele aceita, por exemplo. Exatamente, Aí eu tento convencer ele e tal, dialogar com ele, falo, não, mas assim também dá para comer, é gostoso, vamos tentar assim, a gente tenta inventar algumas coisinhas ou outras, e ele vai. Que a gente tem que tentar, né? Porque... Exatamente. Ô, Rose, eu não entendi se você falou, ele tem alguém na escola que acompanha na sala? Não chegou a ter? Então, ele teve, sim, os 2 primeiros anos na maternal, porque eu tenho liminar, né, do convênio para o tratamento dele. Só que esse ano teve o julgamento. Então, o juiz julgou, deu causa ganha, porém, ele tirou a AT da escola porque ele viu que a AT não tinha necessidade. Que tem uma lei, né? Ele se amparou na lei, eu não lembro qual que é a lei, mas que a lei dita que a escola tem que dar esse suporte para criança especial, né? E hoje, na escola que ele está, ele tem esse suporte, ele tem um auxiliar de sala. Eu tenho meu ponto de vista, assim, eu tenho opiniões com relação à questão da AT. Eu também. Quando o Theo estava... né, Rose? Vamos ver se a gente fala melhor. Se for de presente que não vai agregar, é isso? Eu também... Exatamente. Porque assim... dentro da sala, eu enquanto professora, se eu tenho uma criança que precisa, se aquela pessoa vai agregar o meu trabalho, a criança, ok, senão deixa que eu me viro sozinha. Porque tem que cuidar da criança e da pessoa, né? E aí... Exatamente. É que assim, a criança também fica muito dependente daquela sombra, né? Porque, na verdade, a AT deveria ser uma sombra da criança. E não fazer pela criança e também não estar todo o tempo com a criança. Porque a criança acaba pegando uma dependência. Foi o que aconteceu com ele na maternal. Na maternal, o Theo ficava muito dependente da AT. Quando a AT não ia, quando a AT faltava, ele ficava muito agitado. Por quê? A referência dele na escola virou quem? A AT, e não a professora, que deveria ser a professora. Então, assim, hoje, como que eu peço para a escola? Ok, vocês vão me dar um auxiliar, eu quero que esse auxiliar fique com o Theo,
somente no momento pedagógico, em que ele vai ficar sentado e ter que fazer atividade. Então, ela vai auxiliar ele ali naquele momento. Fora dali, eu quero que a professora intervenha com o Theo. Então, ela vai levar o Theo no parquinho, ela vai colocar o Theo na roda junto com os amigos, porque ele tem que ver ela como a pessoa de respeito na sala e a pessoa na qual ele tem que ter o contato, né? Aqui no meu município funciona assim, a gente coloca uma pessoa na sala, enquanto a outra professora, chama professor de apoio, enquanto a professora dá aula para toda a turma, a professora da sala tem um momento só com essa criança. Então, é bem nesse sentido aí, Rose, né? Diferente. E lá eles não têm sala de... É porque assim, o Theo entrou esse ano e ele permaneceu na escola 2 meses, né? E logo depois veio a pandemia. Então tem muita coisa ainda a ser desenvolvida junto com a escola. Só que vira e mexe, eu tô fazendo reunião com Skype com elas para ver como é que tá o andamento das coisas, o que eles pretendem fazer com o Theo quando voltar às aulas, porque eu sou aquela mãe chiclete. Não teve nenhum aluno anterior ao Theo, já se preparou para isso? Não? Teve. Eles já tiveram vários alunos que passaram por lá com autismo. Só que assim, eles dão um material... Não deixa preparado nada, né? Meio que assim, né? Não é? Então... Só que cada autista é autista, né? É diferente, né? Tem a sua... De suporte, de sala de recursos, seja o que for, não é? Tudo na briga, né? Rose? Tudo na briga. É difícil. Deveria estar disponível caso tivesse um aluno, mas é o contrário. Eu falo para você que eu tenho mais isso na rede pública daqui de Barueri, que o ensino público de Barueri é muito bom, tá? Primeira infância é muito bom, é excelente, não tenho o que reclamar. Então, eles dão todo o suporte e tal. Mas por que eu não tenho... eu não coloco o Theo na rede pública? Simplesmente porque eles dão todo esse suporte, mas ao mesmo tempo o pai não tem acesso. Entendeu? Nossa, eu não consigo... primordial para estar junto, gente. Tem que trabalhar todo mundo junto. Eu não consigo, por exemplo, dar uma opinião do que vai fazer com o Theo ali naquela semana, de como montar uma atividade para ele, por exemplo, adaptar uma atividade. O que eu tenho a liberdade na rede particular. Então, na rede particular, eu tenho a liberdade de mandar os reforçadores do Theo, de mandar algumas atividades que eu já trabalho com o Theo, para trabalhar com ele lá. Então, na rede pública, eu não consigo isso. Entendeu? Eu não tenho esse suporte porque ela fala que ela não dá conta. Que a professora ela não dá conta, porque além do Theo, ela tem mais 39 alunos para cuidar, porque são 40. Deixa eu te falar, e a quantidade de alunos dá uma diferença grande da rede pública para particular, né, Rose? Exatamente. Então, eu prefiro, assim, ter uma briga maior com a rede particular pelos direitos do meu filho, do que ter todo o acesso, todo o suporte, todo o apelo, toda a sala de recurso na rede pública, né? Então, eu prefiro brigar por ter isso lá do que não ter acesso ao que está sendo desenvolvido com meu filho, o que está sendo feito com ele, trabalhado, enfim. Por um lado, você garante que o trabalho seja contínuo, que não quer... Exatamente. Que você acompanhe. Exatamente. E essa escola que ele está hoje é tão parceira que eu não tenho o que reclamar. Assim, se a gente fala, tem que trabalhar mais a imitação do Theo, tem que trabalhar mais a socialização dele, colocar um amiguinho. Eles são super abertos isso, manda vídeo, manda foto, sabe? Que eles estão realmente fazendo. Só que assim, eles não têm preparo para fazer uma API, né? O que eu tive que fazer? Eu, como aquela mãe que eu quero assim, que realmente você, meu filho... estudou e está em busca, você tem mais experiência do que quem está lá, né, Rose? Exatamente. Quando eu fui falar de PEI para eles... Oi? O que é isso? Traduz? Ai, senhor. Então, aí eu fui atrás de uma psicopedagoga que pudesse me ajudar
né, a isso. Então, a gente está montando essa PEI para ele. Então, Para quando voltar às aulas. E aí você monta, fora dali, você vai ter que ir lá explicar esse PEI, mostrar as habilidades que vão ser trabalhadas, o que vai ser feito, né, Rose? Aí é um outro trabalho. Isso, e essa escola, ela me deu essa liberdade de eu contratar um profissional para ajudar, porque é rico para eles também, né? Eles também ganham. Sim. Porque eles vão aprender o que é, e daí eles aprendendo, eles vão poder aplicar com outras crianças que virão. Sim, com certeza, né? É muito rico para eles, é vantajoso demais. Como, né? E a gente só aprende com assim mesmo que vai fazer, né? Porque senão ninguém... Exatamente. Ai, vamos fazer um PEI e deixar de modelo, todo mundo vamos fazer, porque quando a gente precisar, isso não acontece, né? É só quando Exatamente. precisa. Você falou aí se eu tenho suporte, que eu tenho um suporte da terapeuta, tal, essas coisas. A terapeuta ajuda porque dentro do VBMAP, né, ele tem várias habilidades e vários marcos para a criança ser alcançada. E muitos deles levam à alfabetização, né? Ajuda também com a alfabetização. Então, eu pedi para a terapeuta que a gente focasse nesses marcos, né? E que é para a gente dar um avanço no Theo aí na alfabetização, porque ele estava em atraso. O Theo, ele tem uma dificuldade com grafomotricidade. Então, assim, a parte motora dele da mãozinha ainda não está 100% adquirida, né? Então, eu estou trabalhando muito com ele a parte de grafomotor. Eu até essa semana eu falei com uma empresa aqui de MDF para fazer para mim aquelas placas de traços para mim, para que ele possa fazer os traçados. Porque assim, isso, aquela vazada, né? A placa vazada. Porque quando ele olha na apostila, ele vê lá os pontilhados, ele tem dificuldade de seguir aqueles pontilhados, né? Então eu preferi... Exatamente. Então eu preferi ver essa placa vazada aí, que eu pesquisei bastante sobre isso e eu achei, né, essa placa vazada, porque ele vai fazendo ali o movimento com a caneta, né, e ele vai vendo o que vai fazendo, eu tiro a placa, ele olha que está fazendo um desenho e em si você vai trabalhando o motor da criança, né? Sim. E é algo motivador para ele também, porque é mais fácil, né? Alguém me perguntou aí de reforçadores. Reforçadores vai de acordo com o que cada criança, né, gosta. Então, assim, por exemplo, meu filho, ele gosta muito de geleca. Dinossauro, né? também. Ele gosta de dinossauro, não é? Dinossauro também. Ele gosta muito ele gosta muito do Pocoyo. Então, nas atividades dele adaptadas, eu colo as figuras do Pocoyo, né? Daí eu coloco as figurinhas do Pocoyo. Então, por exemplo, para fazer o traçado da letra A, B, enfim, eu sempre coloco uma figurinha em cima e embaixo, o Pocoyo e o Pato. São dois personagens que ele ama dentro do desenho do Pocoyo, né? Então é algo que motiva ele para fazer. Outra coisa também que eu anotei aqui para eu falar. Como que eu faço essa apresentação de letras para o meu filho? Ai, tá? É uma dica que eu li também sobre, mas quem me deu a dica prática mesmo de fazer foi a minha amiga Simone, né? Então, primeiro, como que eu faço? Eu pego lá, tem a letra A. Primeiro, eu faço a apresentação dessa letra A de todas as formas. Então, eu faço passando o dedinho, ele vai passar o dedinho e eu sempre vou cantar uma musiquinha. Sobe, desce, corta. Sobe, desce, corta. Pra ele fazer um movimento ali com o dedinho, né? Então, todas as letras eu coloco ele primeiro para fazer os dedinhos. E primeiro, as vogais, antes de eu ensinar as consoantes. Então, primeiro eu vou ensinar as vogais. O que eu vou ensinar das vogais? Eu vou ensinar ele a passar o dedinho, depois eu vou ensinar ele a fazer massinha, cobrir a vogal com a massinha, depois eu vou ensinar ele colar milho, colar feijão, colar papelzinho recortado em cima de cada vogal. Em cima da letra A, porque eu estou trabalhando primeiro a letra A. Depois que eu fizer. As atividades que eu vi.
É. Aí, o que que eu faço também? Eu pego tinta, peço para ele passar o dedinho em cima e pintar, né? Preencher ali o espaço com a letra A. Depois eu vou pro canetão. Aí depois eu vou pro canetão, né? E peço para ele fazer o traçado. Uma mãezinha perguntou: eu posso segurar na mão para dar o suporte pro meu filho? Pode sim, não vê problema nenhum quanto a isso. Ajuda ele na pega, ajuda ele para fazer a correção da pega, da trípode, né? Tem até adaptador de lápis, se você precisar. Tem até adaptador. Tem crianças que gostam, tem crianças que não. Por exemplo, o Theo, ele não gosta do adaptador, né? Então é muito difícil usar o adaptador com ele. O que mais que eu faço? Então eu pego figuras que tem a letra A. Então eu pego a figura da abelha, pego a figura do anel, pego a figura do avião e faço ele parear. Theo, qual começa com a letra A? Aí eu faço ele parear. Isso, tá? A gente faz na mesinha, usando as práticas ABA, sem erros, tá? Então a criança não sabe, da primeira vez eu vou fazer o quê? Pegar a mãozinha dela e colocar, olha, avião. E daí vou fazendo também a fonética da palavra ali e fazendo ele aprender aquela palavra, né? Perfeito. Anel. Então eu sempre, né, de frente com a criança, para ela olhar na minha boca e ela ver como que é feito o A, né? Como que é feita a parte da boquinha, a articulação da vogal A, né? Então eu faço para ele avião, anel, né? Eu estudei também bastante sobre os métodos das boquinhas. Método articulatório, método das boquinhas. Isso, método fonoarticulatório, método das boquinhas. Eu estudei também bastante sobre isso para eu dar uma ajuda para o meu filho, porque eu acho que antes de tudo, coisa que terapeutas não falam e também não ajudam muitos pais, é na questão de conhecimento. Acho que todos os pais deveriam, antes de tudo, estudar, né, para entender o seu filho, para conseguir ajudar o seu filho e para saber no que seu filho é capaz de realizar, né? E no que você pode ajudar com seu filho a fazer. Então, assim, eu não deixo só a cargo dos terapeutas. Eu faço. Eu acho que é geral. Nas crianças típicas também. Eu sou professora e falo isso sempre. A gente cobra muito das famílias, mas a família não tem o específico. Se você não for lá explicar para ela o que é uma fase de escrita, que aquilo não é erro, não é o professor que não está... Eles não têm obrigação de saber. E por isso que eu falo, vamos ter conhecimento, porque se você tem o conhecimento, aí ninguém vai ficar questionando coisas que sabe o que está acontecendo, né? Exatamente. E daí você força o psicológico da criança, né? Muitas famílias que não têm interesse, mas porque muitas famílias que têm interesse e ninguém dá a informação. Basta você falar, olha, é isso que está acontecendo. E aí vai informando que quanto mais conhecimento a família tem, mais ela vai entender. Porque se ela não ajudar, ela não vai atrapalhar. Por exemplo, né? Isso, e você também, você coloca uma carga muito grande em cima da criança, uma pressão muito grande em cima dela, né? Ali forçando ela, não, você tem que escrever, você vai escrever. E acha que o problema tá no professor. Ah, não, você não tá ajudando meu filho não tá escrevendo, meu filho não tá desenvolvendo. Mas, gente, os pais têm que fazer a parte deles em casa também. Para criança também, né? Tem criança, toda criança tem seu ritmo, e aí, porque o amiguinho tem que respeitar. E o meu filho não está, então é uma cobrança social muito grande, é um peso muito grande, né? E não respeita exatamente crianças. Isso, e outra coisa também. É que nós estamos quase no final. Esses materiais lindos que eu vejo você usando, você adquire, você compra, você que vai em busca de tudo isso para o Theo. Vi lá você fazendo sequência lógica, que estava com as argolinhas, vi lá o polvo hoje, você fez, tudo você que cria, você compra, como que você faz esses materiais? Bom, os recursos de brinquedos que eu tenho, são recursos que o Theo, ele nunca teve, assim, acesso a muito brinquedos eletrônicos, eu nunca gostei de dar brinquedos eletrônicos para ele. Desde pequeno, eu sempre gostei de dar brinquedos pedagógicos para ele.
Então, assim, boa parte eu comprei, boa parte a família deu. Sou muito grata também à família por toda a ajuda, né? Parceria deles. Outras, por exemplo, aqueles imprimíveis, né? Que são os que eu tenho de folhinhas. Da rede de mães. Então, as mães têm drives, né? Google Drives. Tá. Eu acesso o Google delas e daí eu pego, são atividades livres, né? Outras, por exemplo, hoje eu estou trabalhando com o Theo, a questão de, como que eu posso falar? Profissões. Então, eu não achei um material pronto de profissões. Então, eu entro na internet mesmo, né? Digito lá no Google, vou preparando o material para ele, tá? Então, no momento que ele tá dormindo, ele faz a soneca da tarde. Eu dou um tapa rapidinho na casa, depois eu sento lá no computador e vou preparar uma atividade para ele, né? Para ele fazer. Para quem deve estar perguntando cadê o Theo agora, que nós estamos marcando essa live. O Theo está na terapia, ele está com a AT em casa, né? É o momento. Alguém perguntou aí se ele tem AT em casa. Ele tem AT em casa, ele faz AT em casa todos os dias. Ah, legal. É 2 horas. Para conseguir marcar um encontro com a gente, porque a gente tem que respeitar o Theozinho, que ele é preferência. Falei, Rose, vamos orar. Exatamente. Fale com o Theo. Porque assim, a minha vida gira em torno da rotina dele. Então, tudo que eu faço, se eu tô postando alguma coisa na internet, é porque ou o Theo tá na terapia, ou porque o Theo tá dormindo. Fora isso, ele tá comigo, né? Eu tô sempre estimulando ele. Ou a gente tá fazendo uma atividade física, ou a gente tá fazendo um AVD, que eu gosto de trabalhar também com ele. Todos os dias eu trabalho um AVD com ele. Ou eu tô na mesinha com ele fazendo uma atividade, quer seja ela pedagógica, ou quer seja ela de cunho motor, né? De motricidade fina, porque a motricidade fina dele ainda não está 100% adquirida, né? Tem com ele, né? Dessa questão E vou fazendo com ele. Tá, é assim. Que eu falei das letras, gente, eu faço letra por letra, eu sigo essa etapa. Então, primeiro a parte sensorial, né? Depois ir para a escrita. Então, eu apresento de todas as formas a letra A, todas as figuras da letra A, todas as palavras da letra A. E depois eu faço a letra E, a letra I, a letra O, a letra U, sucessivamente. Depois que ele adquiriu, por exemplo, agora, o Theo já está indo para as consoantes, né? Isso. E ele está começando também a questão da leitura. Como ele tem uma facilidade com as palavras, né? Então, ele está indo questão da leitura. E a mesma coisa eu faço para os números, tá? Os números eu apresento para ele, também na parte sensorial, para cobrir e tal, depois do canetão. Aí, depois que ele adquiriu, por exemplo, agora ele está na quantidade. Então, eu estou ensinando ele quantificação. Quantos eu preciso para ser o número 5, né? Para ser o número 4. Então, ele está na parte da quantificação. E assim eu vou respeitando, né, o limite, o espaço dele, o tempo dele também, e seguindo os marcos de acordo com que a escola também vai propondo, né? Então, se a escola propõe uma atividade, eu vou vendo, que o meu filho precisa de habilidade para fazer aquela atividade. Ele tem essa habilidade? Não, ele não tem. Então, eu não vou fazer essa atividade com ele. Porque se eu for fazer essa atividade com ele, a chance dele fugir de fugas dele vai ser muito grande. Porque ele não tem habilidade para aquilo, né? Então, eu vou pegar uma parte daquela atividade, que eu sei que ele tem habilidade, vou fazer parte daquela atividade. Depois que ele adquirir outra, aí eu junto as duas e faço a atividade por completo. Porque se você força, na verdade é você que está fazendo, não é nem ele, né? Porque não fica uma coisa real. Exatamente. Né? E outra, a criança vai se frustrar, vai chorar, você vai ficar estressada, a criança também vai ficar estressada. Você desnecessário que a criança vai pegando aí uma versão de algumas atividades, de alguma. Era o que eu ia falar. A criança vai pegando a versão das atividades. Não compensa. Então é melhor não fazer. Não compensa. Então é melhor não fazer, respeitar.
ir de acordo com o que teu filho está indo, e paciência, não é porque as outras crianças da sala dele conseguem fazer. E essa repetição essas mesmas atividades, porque você vai precisar voltar nisso, você vai precisar voltar nisso. Não é uma duas Exato. que você vai fazer e aprendeu A. Não é. Não é, é todo dia. Então, assim, você pega um período do dia, pega meia horinha do dia, vou trabalhar a letra A com ele naquela meia horinha do dia. Então, é letra A, letra A, letra A nele. E aí você vai, né? Repetindo esse processo, sim, gente. Repetidamente. Exatamente. Então, não é uma coisa fácil, é paciência mesmo e demanda tempo. Rose, nós estamos quase finalizando. Vou deixar você finalizar. Foi maravilhoso. Que delícia. Podia fazer mais. Tenho certeza que você vai aceitar um monte de convite aí. Eu vou acompanhar. Aquele dia eu não consegui acompanhar, mas depois eu assisti, lógico, né? Nossa, eu tava muito nervosa, porque foi a minha primeira vez e eu sofro de ansiedade, né? Então eu fiquei bem assim. Mas assim, como é uma coisa, eu sempre falo, né? Eu falo até para meus alunos. Quando é uma coisa que você faz, você não tem um roteiro. Lógico que a gente tem que se organizar porque a gente quer falar de tudo, né? Que delícia falar. Mas é uma coisa que você vivencia, é uma coisa real. Então, você tem propriedade para falar. Você não precisa ficar inventando. Então, é fácil fazer isso quando a gente faz isso. É igual quando eu falo aqui de alfabetização, que eu falo de tudo isso. É coisa que eu vivo. Então, quando você vive aquilo, você vive muito bem isso aí com o Theo. Então, você tem propriedade 1000 aí para falar tranquilamente, né? Mas, exatamente. É natural, depois a gente vai perdendo. Outra habilidade que eu acabei não falando, que eu acho que é super importante de falar, rapidinho, é de pareamento. Você começou a falar. É uma habilidade. Você falou que você estava fazendo pareamento. É uma habilidade muito importante aí para a fase acadêmica da criança, né? Sim. De alfabetização. Então, é muito importante fazer esse pareamento e ter também uma questão de discriminação, né? Ela fazer a discriminação das coisas. Então, o que é isso? Caneta. O que é isso? Caderno. Então, você trabalhar também essa questão de discriminação e de pareamento. Né? O Theo, eu sempre trabalhei muito pareamento com ele, então ele é muito bom em fazer pareamento. Que é o que ajuda também na questão da leitura lá na frente, né? E lá na frente. Tendo muito resultado, né? Ele tem avançado bastante. Sim. Porque eu tiro dos livros, das experiências de pai, de mãe, de orientações de internet que eu leio, das aulas que eu assisto, das psicopedagogas que eu vejo, trago para minha vida, né? Eu digo assim, mas eu vejo essa sua organização, porque isso aí. Mas se você quer conduzir, você jogar, por exemplo, você querer tudo ao mesmo tempo, eu acho que o que ficou forte para mim aqui é desse seu planejamento. Você tem uma capacidade muito maravilhosa de organizar já aí pro Theo. E você é focada no que você quer e vai até atingir com ele para depois, e sem essa pressa, né? Exatamente. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Olha, tá dando aqui que vai acabar em 2 minutos. A gente precisa encerrar, senão não salvo isso aqui, as meninas me matam. Tá bom. Então, muito obrigada. Finaliza aí e aí a gente fecha aqui. Olha, eu que agradeço. Oh, meu Deus, podia ser 2 horas. Rose, finaliza aí a sua fala final e a gente agradece aqui. Eu preciso salvar essa live. Vamos lá. Tá bom. Eu agradeço muito todos que estão assistindo essa live. Agradeço você pelo convite, tá? Quem sabe aí fazemos outras, né? Que agora eu peguei o jeito, perdi a vergonha de estar aqui. Você vai receber muito convite. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma ajuda, pode me mandar um direct. Eu respondo, mas às vezes eu demoro um pouquinho, porque eu também tenho um pequeno aqui para cuidar, né? Mas eu sempre que eu posso, eu estou ajudando muitas famílias. Então eu fico bem à disposição. Ok. E sigam a Rose e vejam lá o Extra que vocês vão ver a atividade com o Theo. E eu vou finalizar, senão eu não salvo isso aqui. Rose, então vamos marcar outro. Tá bom. Só de matemática, só de pareamento. Teve bastante pergunta que a gente Perfeito. Aí. E eu também estou à disposição na hora que você quiser. Dilane, eu quero falar uma live e eu estou sem coragem de fazer sozinha. Vamos? E eu estou com você.
Meu grande Tá beijo bom. de coração para você. Gratidão por você ter aceito meu convite. Você ajudou com certeza muitas pessoas aqui, tá bom? Beijo. Amém. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Vou salvar, senão a gente perde esse rico momento. Tchau. Tchau.